O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Bem-vindo, amigo e amiga do Meio Campo. Eu me chamo Leandro Amin, estou de volta à companhia de Felipe Lobo, Matias Pinto, Leandro Stein, Bruno Bonsante, de você, amigo e amiga, que topa passar uma hora com a gente. Eu prometi para o Bruno Bonsante que hoje é uma hora mesmo, não vamos passar disso. Antes da gente falar do que aconteceu no fim de semana, do que a gente colocou na pauta, tem Copa América Feminina, por exemplo, para a gente conversar. Quero contar para vocês a história do Lucas, um rapaz que eu conheci em 2003. Eu não gostava dele, ele era responsável por me dar más notícias. Ele trabalhava na faculdade que eu estudava e ele era o cara responsável por negociar o que a gente tinha de dívida. E eu, desde o primeiro mês, não paguei a mensalidade da faculdade. E até era 2003, estava mudando um governo no Brasil, graças ao FIES que veio depois, foi possível. Mas só uma pessoa, além de mim, conheceu o Lucas. A minha tia Minga. Ela foi lá algumas vezes, ela me defendeu, ela negociou por mim, ela acreditou em mim e ela impediu que eu saísse da faculdade. De alguma forma eu estou aqui por causa dela. E o Lucas é uma das muitas coisas que só vai ficar entre eu e ela, só vai ficar entre nós. É a menos importante das coisas, talvez, porque eu não consigo falar das que são mais importantes. As que são realmente impactantes na vida, eu não consigo falar sobre. Ela morreu faz um mês, eu parei de participar do programa, eu parei por luto, não é a única explicação, mas é a principal. E estou de volta aqui, gente. Eu não sei ainda como falar, como usar a minha voz sem ter a Minga para ouvir. Então eu estou inaugurando a minha voz nova aqui hoje com vocês. Essa voz que eu estou ouvindo eu não conheço, é uma voz nova, é a voz de alguém que perdeu a pessoa que viabilizou essa voz. A voz da pessoa que mais queria ouvir essa voz e que, de certa forma, cortou na própria carne para que eu um dia tivesse um microfone para falar e um público para ouvir. Então eu dedico o episódio de hoje a ela, na esperança de que ela me ouça. Infelizmente, eu não sou espiritualizado, eu adoraria ser, eu espero estar errado, então eu espero que ela ouça. E vamos ver como vai ser. Fazendo mais uma observação antes da gente partir para a pauta, amigos. Teve a Flip nesse final de semana, o Walter Hugo Mãe foi um dos participantes, ele esteve lá, ele lançou um livro chamado, está lançando, né, um livro chamado Educação da Tristeza, e nesse livro ele elabora o luto, temas sobre o luto, né? Eu não li o livro, mas é essa a sinopse. E eu vou abrir aspas para uma fala do Walter Hugo Mãe, que saiu hoje nas publicações culturais. Eu não estou interessado em transformar o meu patrimônio e a minha escrita em tristeza. Os meus mortos vão ser felicidade em minha vida, sempre. É difícil pra cacete, mas a gente vai tentar transformar os nossos mortos em felicidade sempre. Hoje a gente vai falar de Copa América Feminina. A gente vai falar da despedida de um ídolo do futebol do Tottenham, do futebol inglês, embora coreano, talvez o principal jogador coreano de todos os tempos. Tem Série D, coisas muito legais acontecendo por lá, e a Copa América Feminina, que teve um campeão. Felipe Lobo, meu abraço para você. A sensação que eu tenho é que a Copa América teria 1/3 do tamanho que teve, ou até menos que isso, se a final não tivesse a história que teve. Concorda? Concordo. E, bom, primeiro um salve, é muito bom ter Leandro e a mim de volta. Este quinteto só está completo quando estamos os 5, por razões variadas. Muitas vezes não conseguimos estar aqui todos nós, mas como a gente já cansou de falar aqui para as pessoas que perguntam, né, quando um de nós não está, e agora era o Yamin, então a gente tem sempre motivos. E eu quero deixar meu abraço porque
Meu irmão, você é uma pessoa muito especial e a sua tia foi super importante para formar esse cara que a gente ama tanto aqui. Nós 5, nós 4 amamos você, e acho que posso falar aqui por todos os mais de 5.000 ouvintes que a gente tem, pelo menos aí, nessas edições, que eu acho que vão mandar bastante carinho. E que bom que a sua tia foi lá e brigou por você, porque assim você pode estar aqui com a gente. Isso é muito bom. E já que a gente está falando de mulheres que fizeram a diferença, né? Acho que nenhum assunto melhor do que a gente falar sobre mulheres que fizeram a diferença, que foram as mulheres da Copa América feminina. Porque a Conmebol parece jogar o torneio para baixo do que ele tem de importância. As jogadoras fizeram o torneio ser muito mais importante do que a Conmebol parece dar o peso para ele. A estrutura está muito longe de ser a que deveria. A divulgação da própria Conmebol está muito longe do que deveria. Muitas vezes a divulgação, e eu não digo só divulgação do ponto de vista institucional, né, das redes sociais e tudo mais, mas do investimento que se faz em marketing e tudo mais. Quem fez o marketing basicamente foram as equipes de transmissão, né, as emissoras que transmitiram. E que bom que a transmissão, tanto do Sport TV quanto da Globo aqui no Brasil, achei que valorizaram a competição muito mais do que a Conmebol mesmo valorizou. Inclusive a narração da Renata Silveira no Sport TV, no gol da Marta, é um negócio antológico. Assim, acho que todo mundo vai ter que... Se você não ouviu, você vá lá procurar nas redes sociais do Sport TV. E a Natália Lara também fez uma narração linda na Globo. Eu estava vendo pelo Sport TV, então eu fiquei muito tocado pela narração da Renata Silveira, que foi muito legal. E tem a Marta como uma personagem incrível, uma final que acaba em 4-4, e aí, independente do que a gente pode falar sobre esses placares bailarinos, que eu sei que... E eu até concordo muitas vezes quando se fala que 4-4 normalmente é uma pelada, e acho que acho que faz sentido até, mas acho que numa final como essa, com tudo que aconteceu, com o papel de protagonista da Marta e a Lorena de novo fazendo das suas, né, sendo uma goleira histórica para o Brasil já, com a Linda Caicedo fazendo de novo, mostrando o tamanho do talento dela, e com a Colômbia mostrando que o Brasil não vai mais passar por cima das adversárias na América do Sul, como várias vezes aconteceu. Eu acho que tudo isso já deixa um caráter histórico e uma final épica, marcante, e que a gente espera que não só a gente possa contar um pouco mais da história, a gente vai falar mais disso, mas que a Conmebol tenha entendido que ela rebaixou o torneio. Quem rebaixa o torneio é a Conmebol, que por vezes já fez isso com vários outros torneios dela mesma. Inclusive a Libertadores, por anos, décadas, ela deixou muito menor do que a Libertadores é. Quem fez a Libertadores ser do tamanho que ela é hoje, a Libertadores masculina, foram os jogadores e os clubes. Como as jogadoras e os clubes do feminino têm feito há muito tempo, e a Conmebol parece ignorar, meio que só cumprindo tabela de existir o campeonato, porque ela sabe que é obrigatório. Espero que agora, com essa Copa América, com o tamanho que teve, inclusive para as equipes de transmissão, para o Sport TV e para a Globo, que fizeram um bom trabalho, e como outras emissoras já fizeram também, que a Conmebol possa valorizar o campeonato e transformar esse campeonato no que ele é, o principal torneio continental de seleções, né, daqui. Então a gente precisa valorizar mais, e acho que esse jogo vai deixar uma marca, que eu até acho que o Stein fez uma comparação comparação não, uma lembrança que eu achei muito legal, mas isso eu deixo pro Stein falar. Qual a comparação, Leandro Stein? Boa noite a todos, e antes de mais nada, bem-vindo, e a mim, sinta-se abraçado. Essas últimas semanas aqui no meio-campo foram bem difíceis, né? Com a sua tia, com a minha avó, com o primo do Lobo,
E até agradeço também a compreensão e o carinho dos ouvintes, muitas vezes perguntando sobre a gente, mandando condolências, enfim. E isso é importante para a gente seguir em frente também, para sentir essa acolhida, e cada um precisa também do seu tempo. Tem horas que, assim, não faz muito sentido falar de futebol quando a gente está sentindo uma dor tão grande, e cada um acaba processando o luto de uma maneira diferente, né? Assim, é um processo. Eu já perdi minha mãe também quando era mais novo, que é incomparável com qualquer coisa que eu vá viver. E é um pouco processar isso, né? E sentindo como essa dor do luto vai se transformando em saudade aos poucos, e querer agradecer também essa preocupação e essa compreensão dos ouvintes em dar o tempo que a gente precisa também para voltar a levar a vida, né? E para transformar essa dor incomparável em saudade, em boas lembranças. E a comparação que eu acabei fazendo sobre a final da Copa América, assim, são circunstâncias diferentes, mas o gol da Marta, para mim, tem um sentido de Capricha Adriano em 2004. Assim, acho que para minha vida como torcedor, aquela final da Copa América de 2004 entre Brasil e Argentina é sem dúvida um dos maiores jogos que eu vi, assim, comparado com partidas do meu clube, né? Tanto o Flamengo quanto o São José. Acho que tem jogos dos dois clubes que eu carrego com muito carinho, né? E acho que essa final da Copa América Feminina de 2025 chega nesse patamar, porque a maneira como se dá, a maneira como existe essa apoteose do gol de empate da Marta no último lance, com um chute que pega na veia, eu acho que é para comparar um pouco, fazer um paralelo, né? Paralelo com o que aconteceu na Copa América de 2004, e até com nuances diferentes, né? Acho que tem características parecidas no sentido daquele time de 2004 ser um time muito jovem da seleção, com jogadores que estavam sendo introduzidos num período de transição, e acho que também essa seleção feminina carrega isso de uma maneira geral, né? Porque o Arthur Elias tem dado espaço para novas jogadoras também, num processo desde que ele iniciou no comando da seleção, mas tem um elemento que é a Marta, né? E acho que a Marta, ela supera tudo. Essa história, ela é tão grande, acho que dá para a gente dizer também que ela tem nuances maiores do que o Capricha Adriano por conta da Marta. A Marta dispensa apresentações, e por aquilo que aconteceu nas Olimpíadas, né, em Paris, que existia toda a expectativa de talvez ser o último grande torneio da Marta pela seleção brasileira, eu até sentia na seleção as jogadoras disputando aquelas Olimpíadas para tornar a Marta maior, como se isso fosse possível, né, para honrar a Marta, ainda mais no período em que ela acaba suspensa nas quartas de final e nas semifinais, um pouco aí trazendo também por aquilo que aconteceu na Copa de 2022, com o sentimento da seleção argentina ao redor do Messi. Acho que a seleção brasileira tem isso ao redor da Marta nesse momento, só que a Marta ainda é uma entidade, né? Ela é idolatrada pelas jogadoras por aquilo que ela representa e por aquilo que ela ainda faz. Quando ela sai do banco, ela marca o gol que ela marca no último lance para conseguir esse empate. E o gol do 4-3 também, eu acho que é simbólico da genialidade da Marta, no sentido que ela esboça a cabeçada e dá o toquinho com o pé e se mostra muito diferente. Eu acho que é um roteiro muito bonito, e é um roteiro que não é dos mais óbvios, porque tem um empate, o 4-4, num golaço de falta, tem o pênalti perdido pela própria Marta, mas enfim, o final é de um Brasil campeão, um Brasil que tem essa nova geração, mas acho que reforça ainda o papel que a Marta pode ter, e enquanto a Marta jogar, ela vai ter portas abertas na seleção, porque ela é a maior da história. Isso faz uma diferença tremenda, e ela continua fazendo a diferença com 39 anos, mesmo entrando pontualmente, mesmo não sendo uma seleção que gira ao redor dela, mas que tem a Marta para esses momentos, e a gente viu como faz a diferença. Então acho que até um aprendizado um pouco para lidar com a Marta, né? E a própria Marta fala isso em entrevista pós Copa do Mundo, né? Como não dá para a seleção ficar esperando dela, e na ocasião ela cita a Formiga. Acho que
já está compreendido isso, mas a gente ainda precisa tratar como rainha que é, porque ela faz o que faz, isso engrandece. E acho que é algo muito legal dessa Copa América feminina, que nisso que o Lobo estava discutindo, de não valorizar a competição, enfim, que a gente precisa valorizar é a primeira vaga do Brasil nas Olimpíadas de Los Angeles 2028 é dessa Copa América, né? Então, é algo que vai além do título também, com a classificação, junto com a Colômbia, as duas seleções se garantiram nas Olimpíadas de 2028, um ciclo que vai ser muito importante com a Copa do Mundo acontecendo aqui, e tendo a Marta nesse momento sublime, né? Acho que é dessas histórias de seleção feminina para a gente contar por muito tempo e como a seleção feminina tem rendido, né? Porque Paris foi um prato cheio já com o que aconteceu contra a França, com o que aconteceu contra a Espanha, e agora esse jogo com a Colômbia, por mais que não seja numa competição tão valorizada assim, é uma história fantástica, todo o enredo que aconteceu. Para quem não assistiu, aos 44 do segundo tempo, o jogo estava 3-2, né? Tava 2-2, a Colômbia fez 3-2 aos 44 do segundo tempo, e o jogo teve... Não, antes disso, teve um pênalti que uma mina deu uma cabeçada na outra que eu nunca vi igual, né? Aí teve um gol contra também, que só acontece, sei lá, uma vez a cada 15 jogos. O gol da Amanda Gutierrez foi lindo, né? Quando ela domina e do jeito como ela bate, isso tudo antes, né? Da Colômbia, que se a Colômbia ganha esse título do Brasil, com o gol naquele contra-ataque a 6, 7 minutos do fim, já é uma baita história, né? É porque derrubar a hegemonia do Brasil, o título da Colômbia, Linda Caicedo, que puxou o contra-ataque, tudo isso. Mas ali já teria parado, e depois disso ainda veio o gol da Marta, veio o outro gol da Marta, uma cobrança de falta para empatar, e depois o enredo da disputa de pênaltis, né? Um dos jogos, não sei se eu já vi um jogo com tanta história assim quanto esse. Eu quero mandar meu abraço para o Matias Pinto, fazendo a minha observação aqui nessa Copa América, viu, Mati? O Matias, inclusive, hoje vai contar sobre sinalizador em campo na Bolívia, o bicho pegando pelo continente. Muito bom te dar um abraço pessoalmente. O Matias Pinto estava em Brasília nesse final de semana, estava com saudade do meu mano Mati, do abraço. E o Matias é uma das poucas pessoas que eu posso dar um abraço e me sentir menor do que o abraço, né? Porque eu sou meio grandalhão, geralmente eu dou um abraço em pessoas menores que eu, mas o Matias é um titã. Matias... Metafórica e literalmente, né, Yamin? Exatamente. E o Matias, não sei se assistiu Brasil e Uruguai na semifinal da Copa América, mas a verdade é que, embora o jogo tenha sido 5-1 para o Brasil, é de se dizer que o Brasil talvez não merecesse nem ganhar. Foi um jogo cujo placar se desquitou completamente da história do jogo. O Brasil mostrou muitos problemas, muitos defeitos. Quando fez 1-0 já tinha que estar perdendo. Quando fez 2-0, podia estar 2-0 para o Uruguai. Depois deu sopa para o azar. A Lorena, meu Deus do céu, a Lorena estava suspensa, né? A Lorena foi suspensa ela perdeu a semifinal. Mas o Brasil ganhou o jogo perdendo boa parte da moral que tinha acumulado nas rodadas anteriores, jogando bem na primeira fase. Tudo bem que os adversários eram mais fracos. E quando a gente vê na final tudo que aconteceu, a gente chega naquele lugar, né, Mati? Dane-se tudo. Um 4-4, ganhar desse jeito, com 7 cobranças de pênalti para cada lado, dane-se tudo. Agora, daqui uma semana, ou daqui um mês, ou daqui 2 meses, vai ser inevitável falar alguma coisa. Na minha visão, na hora de ser chato e falar de bola e campo, o trabalho do Brasil na Copa América foi pior do que o trabalho que era apresentado nos amistosos. Mas não dá muito para falar sobre isso quando a Marta faz um gol aos 50 do segundo tempo, né, Mati? Boa noite. Pois é, né? O Brasil é muito dominante, né, no futebol feminino na América do Sul. A gente falou na semana passada em relação às Super Falcoas na África, que passam por uma situação similar. Mas de todas as edições disputadas da Copa América Feminina de 91 para cá, o Brasil só perdeu uma, né, para a Argentina em 2006.
sendo que não foi nem no confronto direto propriamente, né? Porque era um quadrangular final, né? Nas edições de 2003 a 2018, fazia o formato que nem foi na Copa América masculina em 91, e naquela ocasião o Brasil acabou sendo derrotado, né, pela Argentina, mas foi a única, né? Mas pensando, né, agora em retrospectiva da edição passada, no qual o Brasil tem uma vitória magra contra a Colômbia na final, jogando, né, contra as donas da casa naquela situação, também numa partida que o Brasil não foi melhor do que a Colômbia, que mereceu mais, inclusive essa mesma Colômbia, né, que foi a principal seleção sul-americana na última Copa do Mundo, que tem aí também esse talento geracional da Linda Caicedo, mas mostra que o Brasil já não está sobrando tanto assim, né? Eu acho que a decisão desse sábado revela um pouco disso, né? De que o Brasil ainda é dominante, mas está perdendo pouco a pouco esse espaço, e a gente está vendo um equilíbrio maior de forças, até porque o futebol feminino está se estruturando de uma maneira geral ao redor do continente, né? O Brasil ainda tem muito material humano, mas se você pensar, o campeonato colombiano hoje em dia é mais interessante do que o brasileiro, é mais disputado, é mais equilibrado, mobiliza mais gente. Então o Brasil encontra aí na Colômbia, né, uma adversária à altura. A Argentina e o Uruguai também estão se reestruturando, né? O campeonato feminino na Argentina está ganhando tração. O Uruguai tem trabalhado muito também, né, na base, o que é importante também, pegando emprestado um pouco o processo, né, do Oscar Tabares na seleção masculina, então está fazendo um trabalho integrado das categorias de base, e geograficamente isso ajuda, né, já que quase metade da população vive no departamento de Montevidéu. Mas eu acho que essa campanha do Brasil aí no mata-mata mostra, né, que o abismo entre a seleção brasileira e as demais no continente está diminuindo paulatinamente, e quem sabe no futuro a gente tenha uma Copa América cada vez mais equilibrada. Dentro dessa perspectiva, só para complementar, eu acho que a Colômbia talvez seja, assim, nesses últimos, vamos colocar aí uns 35 anos aí de uma formalização maior do futebol feminino em relação a competições oficiais, talvez seja a seleção sul-americana que se coloca mais próxima do Brasil, né? E aí não é só por uma questão de momento do Brasil, acho que o Brasil teve momentos piores até nos últimos anos, ainda que tenha sido uma campanha inconsistente na Copa América, mas exatamente por isso, né? Pelo fortalecimento dessas outras seleções, e aí a Colômbia merece elogios, porque no futebol de clubes a gente vê, né, a competitividade colombiana, principalmente na Libertadores. A liga local é forte, mesmo tendo problemas recentes, mesmo precisando de movimentação dentro do governo para apoiar a liga. É uma liga bem estruturada também, com o apoio dos clubes, né? Você tem e acho que a própria estrutura do futebol colombiano beneficia isso, porque se a gente pensar no masculino, é um campeonato que ele consegue ser forte em diferentes cidades e ter clubes muito espalhados pelo território, pelas principais cidades, que também conseguem se refletir no futebol feminino, e até pela formação de jogadoras, né? E assim, a gente tem visto também repetidamente jogadoras jovens, a Colômbia dando bons resultados nas seleções de base, e é algo, acho que, pro Brasil até refletir, né? O Brasil, ainda que venha com uma boa ideia com Arthur Elias nesse momento, o Brasil relegou o futebol feminino, a CBF, né? Relegou o futebol feminino em muitos momentos, e acho que também isso acabou acomodando a seleção brasileira, né? E agora a gente tem um outro contexto, obviamente, acho que a seleção hoje está com boas perspectivas, mas não com essa sobra, justamente porque existem trabalhos bem feitos em outros lugares, e acho que olhos abertos para o futebol feminino de uma maneira geral, né? A gente tantas vezes acaba falando do processo de transformação que existe na Europa, sobretudo, porque tem um crescimento paulatino inegável, pensando
em Champions, pensando na própria estruturação do campeonato inglês recente, no que o Barcelona vem fazendo, mas na América do Sul aqui também a gente pode olhar. E tem o exemplo da Colômbia que é excelente, tem a Argentina e o Uruguai de fato repensando um pouco os moldes, e o Brasil também não pode ficar acomodado e não pode ficar tratando a seleção feminina como ferramenta de politicagem, como também aconteceu tantas e tantas vezes, né? Copa do Mundo de 2027 será no Brasil. Quero saber do Bruno Bonsante Bruno Bonsante, se você ganhasse 22 milhões de libras, quantos você emprestaria para mim e para o Stein comprarmos jogadores bons para o São José? Eu dividiria igualmente entre nós 5. 4 milhões e 400 para cada um. Perfeito, ou seja, Chacarita, Inter de Limeira e São José pegaria 2 fatias dessa, né? A Inter de Limeira, eu não sei se o Felipe Lobo abraçou o time da cidade dele, que mata-mata da Série D. O Chacarita, o dinheiro que entrasse no Chacarita já ia para pagar a dívida, né, Matias? Porque o bicho tá difícil, viu? O Chaca, que era o líder da sua chave, né, na segunda divisão, ia jogar em casa com um adversário de meio de tabela que tomou 3-0. Não aproveita. Um time de futebol. O Mate teve um time de futebol em 2015 que gastou 22 milhões de libras. Foi o Tottenham para trazer o Son Heung-min para jogar no seu clube. Parece que deu certo. A gente vai falar sobre isso já, mas eu vou primeiro mandar uns abraços aqui. José Sobreira Targino Neto, um abraço. Ele fala direto de João Pessoa, sempre presente. Aliás, o ministro da Saúde estará em João Pessoa amanhã, hein, Sobreira? Vai lá e fala que ouve o meu campo, que você vai ganhar um chaveiro do Zé Gotinha. Cecília Madeira, um abraço. Vinícius Parreira, um abraço. Pergunta aqui sobre FIFA e sindicatos. Eu não estou informado, talvez no fim do programa a gente fale sobre. Jetra, um abraço. Pedro Raup, Arthur Freitas, Matheus Cremonese, muito carinho, vocês são muito carinhosos, obrigado, viu, gente? Rafael Montanaro, Rafaela Quadros, Fábio Casanova, o Fábio Newhome. Sempre muito legal ler vocês. Diogo Flauzino tá aqui, o Wanderson Santos, o João Paulo Borgonov. Porra, João Paulo, você emana tanta doçura, cara, tanta alegria, né? Eu leio você, eu consigo sentir o teu sorriso, assim, o teu astral. Obrigado por estar aqui com a gente. Felipe Alves, Francisco Setaro. Eu fiquei um mês fora, né, gente? Então, só 3 observações rápidas. Bom, você não perde o raciocínio, Lobo, Steins, a gente quer falar do som, mas deixa eu falar de uma coisinha bem rápida antes. Daverson. Tem limite, cara. Talvez fosse o caso só da gente ignorar, mas não dá pra ignorar porque é Série A do Campeonato Brasileiro. Para de ser bobo, cara. Para de ser bobo. Tem limite, tem limite. Futebol também não é essa palhaçada toda. Léo Jardim, o senhor é goleiro do Vasco. Tudo bem, todo mundo tinha que ser expulso, não só você. Mas você é goleiro do Vasco. Olha pro seu espelho antes. Tendo o seu tamanho. Para de se comportar como se fosse o goleiro do União São João de Araras, com todo respeito ao povo de Araras. E aqui do lado, inclusive. Que é aí do lado, inclusive, um beijo para Daniela da Dona, nossa amiga moça de Araras. E, bom, eu vou ficar por essas duas por enquanto, tá? Eu vou ficar por essas duas por enquanto. A terceira, que eu diria, seria: Abel Ferreira, nem vai. Se você não quer falar com as pessoas, nem vai. Ninguém faz tanta questão assim de te ouvir de toda forma. Você não pensa que é tão importante assim. Os caras só estão lá porque eles recebem um salário, muito baixo, inclusive, em muitos casos. Senhores, o que vocês têm para dizer sobre essa transação? Vai para a Major League Soccer, o que costuma ser uma antessala, se não da aposentadoria, do relaxamento, porque é outro nível de pressão, é outro tipo de cobrança. Você jogar 10 anos na Premier League deve cansar para burro a cabeça, a mente. Então você vai para dar uma despressurizada. Que tal para vocês a história de Son, possivelmente o melhor asiático a jogar no futebol inglês? Principalmente o ritmo, né? Na Major League Soccer é mais tranquilo, até em quantidade assim, de partidas e de como o calendário é organizado em relação ao inglês, que na Europa é um dos mais pesados. Os Estados Unidos, além disso, ele também tem interesse da Arábia Saudita. A contratação ainda não foi fechada, né? Que ele já anunciou que vai sair. Ele também teve interesse da Arábia Saudita.
onde ele com certeza receberia muito mais dinheiro do que ele vai receber de qualquer clube do mundo, mas preferiu a Major League Soccer, né? Dá pra falar por ele, enquanto ele não explicar a decisão, mas é uma cidade com muitos coreanos, né? Num país que tem muitos coreanos, né? O país que tem mais coreanos fora da Ásia, e dentro dos Estados Unidos, Los Angeles é a cidade que tem mais coreanos. Então, tem uma comunidade forte lá. Ele também, o The Athletic também mencionou questões de comerciais que ele acha que consegue desenvolver nos Estados Unidos, que é um mercado bom para isso. Então, é um pouco isso, a decisão de ir para o Los Angeles FC. De sair do Tottenham é simplesmente um fim de ciclo, né? É um fim de um ciclo lindo que o Son construiu ao longo desses últimos 10 anos, de um jogador que, assim, incorporou o Tottenham de uma maneira como poucos fizeram, né? Eu acho que quando a gente que nesse momento na história, como ele ficou e o Kane saiu, pode parecer um pouco mais que ele até incorporou mais do que o Kane, né? Eu acho que no futuro a gente vai, quando fizer a lista de ídolos, o Kane vai estar acima. Mas ele teve uma trajetória assim que começa meio complicada para ele. Ele tem uma primeira temporada ruim no Tottenham, ele se machuca. Ele não, depois de ser contratado pelo Bayer Leverkusen aí pelas 22 milhões de libras, que olha, naquela época era dinheiro, não era uma contratação gigantesca, mas era mais dinheiro do que é hoje em dia, né? Hoje 22 milhões é contratação de pinga, mas no futebol inglês. Mas na época era mais, né? Mas ele vem com expectativas, ele estava sendo observado não só pelo Tottenham, mas pelo Southampton do Pochettino, ainda na época do Hamburgo. E aí, quando o Pochettino vai para o Tottenham, o Southampton estava mais próximo de contratar o do Hamburgo, mas ele preferiu continuar na Alemanha, foi para o Leverkusen. Quando o Pochettino vai para o Tottenham, ele fala, lembra daquele cara? Vamos contratar ele. E aí traz o Son. Ele chega na temporada 15-16, que é a temporada do Leicester, né, campeão. O Tottenham meio que persegue, né? Persegue meio que tipo, vai indo que eu já vou. E aí acaba terminando em terceiro lugar e o Son se machucou, caiu na hierarquia do ataque, não conseguiu se firmar. Ele quase sai do Tottenham depois disso, né? Ele disputa as Olimpíadas de 2016 pela Coreia do Sul, e quando ele retorna do Brasil, ele vai pro escritório do Pochettino e fala, bicho, não tá rolando, o Wolfsburg quer me levar de volta pra Alemanha, eu acho que eu vou. E aí o Pochettino fala, não, a gente acabou de contratar você e quer te desenvolver. Então, aí acho que foi uma das melhores coisas que o Pochettino fez pelo Tottenham, porque a partir daí o Son explodiu, virou um grande parceiro do Harry Kane, um dos melhores atacantes do futebol mundial, um dos melhores atacantes que a Premier League já viu, né? Finalização com as duas pernas arrancadas, que nem a do prêmio Puskás de 2020, um jogador que sempre entregou tudo, né? O torcedor percebe isso, não dá para enganar o torcedor, né? Tem alguns carinhos especiais, alguns relacionamentos especiais que não disfarçam o quanto o jogador entregou pelo clube e o quanto a torcida ama esse jogador. E, assim, a última temporada dele foi difícil. E já estava dando sinais de que ele poderia ir embora, né? Ele entrou nos últimos 6 meses do contrato, antes do Tottenham exercer uma opção para estender por mais uma temporada, mas não tinha nenhum burburinho de novo contrato, de um novo acordo de longo prazo. Então já estava meio que tipo, putz, acho que já está meio que acabando. Ele teve problemas físicos, né? Nenhum sério, mas em quantidade meio alta. E mesmo quando entrou em campo, não estava mantendo o mesmo nível de temporadas anteriores, inclusive a primeira com o Postecoglou, logo depois da saída do Kane, que ele fez 17 gols, deu bastante assistência, ele deu uma queda de rendimento ali. E aí meio que chegou à conclusão de tipo, em vez de ficar aqui, vai que eu viro reserva, ou me colocam para jogar porque eu sou o Son, mas tem outros jogadores pedindo passagem. Meio que uma sensação de que chegou a hora de ir embora, né? Foi isso que ele falou na coletiva dele, anunciando a decisão, dizendo que ele precisa de uma mudança de ambiente, que ele precisa de um novo desafio e que ele acha que essa é a hora de já ir embora? É isso? Mas o Son pode sair de casa, né? Essa que é a diferença. E aí ele tomou essa decisão foi anunciada, inclusive em Seul, que foi curioso, mas ele deixou uma história muito, muito linda no Tottenham e na Premier League.
E além do som, assim, da... Coreana? Oi, desculpa, não ouvi. Você gosta de comida coreana? Não comi muito ainda, viu? Não consigo ter uma opinião. Leandro. Só para falar, acho que além do som, a gente acaba tendo um olhar pro próprio Tottenham, né? E a saída do som, para mim, concretiza o fim de uma era no Tottenham, que já tinha começado com a saída do Kane, e é assim, o Tottenham de Kane e Son vai ser um time que acho que quem acompanhou vai lembrar com carinho. Talvez a gente olhe e veja e fale, bom, esse time poderia ter até conquistado mais do que realmente conquistou, né? Ter só essa Liga Europa agora por aquilo que o time demonstrava de potencial é pouco. E em alguns momentos a gente sempre ficou naquilo, né? Não conquistou a Premier League em 2015 e 2016, mas olha, talvez chegue lá e não chegou. Foi vice da Champions, talvez consiga algo grande em breve e não conquistou. Mas, enfim, acho que é um time que vai ser lembrado com muito carinho, não só por aquilo que produziu em campo coletivamente e com todas essas ressalvas sobre aquilo que não se concretizou, mas por aquilo que foram os personagens, né? Assim, exatamente pela maneira como o Kane pegou e se transformou no maior artilheiro da história de um clube que tinha Jimmy Greaves, que tinha um cara gigantesco no passado, como o Son abraçou a torcida, né? E assim, não tenho nenhum carinho particular pelo Tottenham, mas eu adorava ver os vídeos da relação do Son com os torcedores, da maneira como ele atendia os torcedores, da maneira como ele tratava os companheiros, da maneira como ele tratava os filhos dos companheiros. Acho que tem um caráter que ele trouxe para o clube também, de lembrar um pouco esse futebol menos pautado pelos assessores de imprensa, um futebol de uma relação mais genuína, que foi muito legal, assim, dava para ver que era um comportamento dele natural, e acho que isso também engrandece a história que ele construiu em campo, o jogadorzaço que ele foi, e obviamente a idolatria que os torcedores do Tottenham têm com ele. Depois, hein? Que coisa. Felipe Ferreira pagou um cafezaço pra gente, um abraço, brigadão. João Francisco Araújo, presente. Nico Rodrigues mete um buenas, camaradas. E eu uso o buenas para ouvir Matias Pinto sobre acontecimentos no continente sul-americano. Cerro Porteño venceu o Olímpia de virada por 3-2, um jogo inclusive com alguns golaços e confusões. Essas confusões escalonaram e a gente teve aquilo que J. Júnior certa vez cunhou como cenas lamentáveis. Não sei se ele foi o primeiro a dizer isso na televisão, mas ele era um dos que dizia cenas lamentáveis, violência por lá e por onde mais, Matias? Pois é, recomendo inclusive verem os melhores momentos do clássico paraguaio. Do jogo, né? O do jogo, sim. Mas foram 5 golaços, até o pênalti foi um golaço, né? E muita personalidade do Federico Carriço, porque o Cerro estava perdendo de 2-0 para o Olímpia aos 68 minutos de jogo, né? Metade do segundo tempo, e ele meteu uma cavadinha que iniciou a remontada do Cerro Porteño diante do seu arquirrival, né? O Cerro que não derrotava o Olímpia há 13 partidas desde a goleada por 4-0 no Apertura 2022. E tem um detalhe que o jogo de ontem foi realizado em Ciudad del Este, na fronteira com o Brasil, com o mando do Olímpia, onde o clássico não era disputado há cerca de 10 anos, quando o Cerro ganhou por 1-0 no Apertura 2015, né? Os azulgranas lideram o torneio atual com 16 pontos em 6 partidas, enquanto que os franreados ocupam apenas a 7ª colocação com 8 pontos, né? E no final do jogo teve ali algumas escaramuças entre os jogadores e também nas arquibancadas. Situação similar na partida entre The Strongest e Blooming, que foi interrompida no final do segundo tempo, quando estava 3-2
para a equipe de La Paz, já que parte da torcida do Tigre lançou morteiros em direção ao campo, ferindo o Juan Godoy, que foi o autor do terceiro gol Strongista, e de 2 jogadores da equipe de Santa Cruz de la Sierra. E ainda em relação à pirotecnia, Nacional e Peñarol estrearam com os portões fechados no Clausura por conta do uso de sinalizadores navais na final do intermédio, né? Os tricolores golearam o Montevideo City Torque por 5-2 no Gran Parque Central, enquanto os aurinegros venceram o Progresso de virada por 2-1 no Campeão del Siglo. Só para enfatizar um ponto que o Matias falou dos 5 golaços de Cerro e Olímpia, só que tem um outro lance que eu achei, como um entusiasta dos goleiros, eu achei talvez até mais bonito que os gols, porque o Olímpia estava vencendo por 2-1, teve um pênalti a seu favor, e o goleiro do Cerro, Arias, ele faz uma defesa fantástica, assim, um pênalti defendido, uma bola rasteira no canto que ele pega e evita o 3-1, que é um lance maravilhoso. E algo curioso também, que, enfim, tinha essa sequência do Cerro sem vencer o Olímpia no Clássico, e essa vitória voltou a empatar o histórico, né, do confronto, 113 vitórias para cada lado. E aí mas isso no Campeonato Paraguaio. No Campeonato Paraguaio. Porque no confronto geral o Olímpia ainda tem uma pequena vantagem. Isso. Mas é curioso a gente pensar também, né? Porque, assim, me espantou esse dado, porque se a gente pensar que o Olímpia é um clube com uma vantagem considerável em títulos no Campeonato Paraguaio, isso, para nem citar histórico na Libertadores, né? Mostra como o clássico ainda é equilibrado, para a gente reconhecer também essa grandeza do Cerro Porteño, que às vezes a gente vê assim de fora como razoavelmente menor que o Olímpia pensando em Libertadores, mas no contexto da rivalidade existe esse embate muito equilibrado, né? O que aconteceu na Bolívia é o famoso se pega no olho, né? Machucou um jogador, mas é o tipo de coisa que podia cegar, de repente até matar. Não foi nada bacana, não. Eu falei de goleiros, né? Falei algumas coisas sobre o futebol brasileiro, falei sobre o Léo Jardim. Quero fazer um acréscimo aqui. Lucas Arcanjo, goleiro do Vitória, clube baiano, que tem menos título, menos história de topo do que o Vasco da Gama, né? Vencia ontem o Vitória a partida contra o Palmeiras. E o Lucas Arcanjo tomou uma pancada, ele foi numa bola no chão, tomou uma pancada, quase uma joelhada na cara. Sabe o que ele fez? Levantou, continuou o jogo. Eu fico pensando, se fosse o Everton do Palmeiras, o Everson do Atlético Mineiro, o Léo Jardim do Vasco, o Rafael do São Paulo, o João do Botafogo ou do West Ham, vai depender do que o Marinakis vai combinar com o Textor, se fossem com eles. Né? Então, quando o goleiro se comporta como adulto e trata a gente como adulto, como profissional, a gente tem que lembrar. E também não adianta falar mal de influencer, de torcedor que tem canal, de tuiteiro. Quando você tem o Palmeiras e Corinthians, vai ter Palmeiras e Corinthians quarta-feira pela Copa do Brasil, e um time, no caso o Palmeiras, reclama de arbitragem depois do jogo de ida sem ter razão para tal, e o outro time, que é o Corinthians, pede para mudar o VAR 2 dias antes da partida. Esse é um comportamento que eu espero de um tuiteiro. Não é o comportamento que eu espero dos times. Eu acho, e eu vou tentar bater na tecla agora que eu estou voltando, que eu dei uma descansada na voz, eu vou bater nessa tecla. Está na hora dos clubes de futebol brasileiro se comportarem como adultos e tratarem a gente como adultos também. Porque aí a culpa já não é mais dos tuiteiros. Agora, a piada é boa, né, ô Felipe Lobo? Porque há quem diga que o som está saindo do Tottenham devido ao... É como se fosse um protesto do Tottenham, né? Inaceitável que o clube tenha sido campeão. Portanto, vai começar a se desfazer das pessoas. Então, eu posso te perguntar, né? O Tottenham está trazendo o João Palhinha, contratando o João Palhinha do Bayern. Será que a conversa com o João Palhinha é só, a gente está trazendo você para garantir mais 15 anos sem títulos? Será que é isso ou eu estou sendo maldoso?
É, um pouco maldoso, né? Um pouco maldoso. João Palhinha fez ótimas temporadas pelo Fulham quando jogou no campeonato inglês. Foi pro Bayern de Munique, que pareceu uma ótima contratação, né? O João Palhinha é um jogador... É desses jogadores de aparecer pouco, né? Porque ele cobre muito bem os espaços. Ele é um volante, né? Um volante marcador, mas que ocupa bem os espaços... sem a bola, então ele consegue fazer bem esse papel. Foi eleito jogador da temporada no Fulham, na sua temporada de estreia no clube inglês, em Craven Cottage. Não conseguiu brilhar no Bayern de Munique. Na última temporada ele começou só 10 jogos como titular. Não é um jogador dos preferidos do Vincent Kompany para jogar ali no meio campo do Bayern. E acho que agora ganha uma chance no Tottenham, que é um time que acho que vai fazer bom uso dos seus serviços, aproveita um jogador que era valorizado no futebol inglês e que não conseguiu vingar, né, no futebol alemão. Ele tem 30 anos, então ele tá no pleno das suas capacidades físicas e mentais, né? É um jogador que pode fazer um bom papel. Eu acho difícil o Tottenham ser campeão, porque é um time que hoje a gente olha para o elenco e por um trabalho novo. É difícil pensar que o time pode ser campeão pelos concorrentes que tem em todas as frentes que vai disputar, né? Desde a Premier League, que é a sua liga, mas mesmo as Copas e a Champions League, então, nem se fala. Então, acho que não é por causa do João Palhinha que o time não vai ser campeão. Talvez para os próximos anos, quem sabe, se for campeão essa temporada, vai me surpreender. Sempre tem uma Copa da Liga ou a Copa da Inglaterra que pode acontecer. A gente viu o Crystal Palace ganhar, mas não começa como favorito em nenhum deles. E sem o Son, acho que, como o Bonsa explicou bem, né? Acho que até o Son, pelas palavras dele, ele parece entender que pode ser que ele precise de um time onde ele vai jogar com certeza, para chegar na Copa do Mundo inteiro, que vai ser a última Copa do Mundo dele, né? Ele tem 33 anos. E acho que para um sul-coreano, né, do tamanho dele, que talvez seja um dos maiores da história da Coreia do Sul, a Copa do Mundo é muito importante, né? É um peso muito grande. E eu acho que para o João Palhinha vale o mesmo, inclusive, viu? Porque o João Palhinha ficou... perdido aí no Bayern de Munique, perdeu muito espaço na seleção portuguesa, e voltando ao futebol inglês, onde ele foi bem valorizado, um time onde ele tem espaço para ser titular, inclusive, ele pode voltar a ter espaço numa posição que o Vitinha se tornou um dos melhores do mundo, né? Mas ele tem uma característica muito diferente, né? Então pode ser um jogador que pelo menos ele consiga garantir a ida para a Copa, né? Que acho que seria importante para o João Palhinha voltar a figurar na seleção portuguesa, que é uma concorrência bem grande, né? A gente já falou que o elenco da seleção portuguesa hoje é um elenco muito rico, né? Muito bom e de muitos bons nomes, né? O Palhinha é um exemplo de que às vezes é bom mudar de ideia, né? Porque ele ia para o Bayern de Munique, ele chegou a viajar para Munique em 2023 e na hora H o Fulham voltou atrás porque não tinha conseguido encontrar um substituto. Aí ele assinou um novo contrato com o Fulham, então também não saiu em janeiro, foi sair só no fim da temporada. Só que aí o Tuchel, que tinha pedido a contratação dele, já não estava mais no Bayern, agora era o Kompany. E aí as características não eram as mesmas do time, ele não tinha um espaço que o Tuchel tinha visualizado para o Palhinha. E no Tottenham esse espaço existe, né? Um meio campo que é muito leve, não tem esse jogador, assim, um jogador que nem o Palhinha hoje em dia na realidade é raro, né? Que é um jogador que você que se destaca mais pelos desarmes mesmo, né? Até ali que ele é um raro jogador que o clipe de melhores momentos no YouTube é só roubada de bola. Esse tipo de jogador é mais unidimensional, digamos assim, ele é mais raro hoje em dia. Não é que a bola chega no pé do Palhinha e pega fogo, ele sabe jogar, sabe dar um passe, ele tem, mas não é o forte dele, ele não é o volante, como disse o Lobo Vitinha, que quebra linhas e que organiza ali atrás. Ele recupera e entrega pro companheiro. Acho que o Tottenham tá montando um time interessante, né? Acho que, assim, no geral do mercado deles, apesar da decepção do Gibbs White, que o Tottenham chegou a pagar a cláusula de rescisão e ele acabou renovando com o Nottingham Forest,
mas eu gosto muito da contratação do Kudus, eu gosto bastante do Danso. O Theo foi contratado em definitivo, né? Ele estava emprestado pelo Bayern de Munique, ele é um desses jogadores que pode ocupar o espaço deixado pelo Son, porque ele joga... Ele é centroavante, mas ele pelo Tottenham estava jogando pela esquerda, com o Postecoglou, ele pode jogar nas duas, então ele pode, mais ou menos que nem o Son também. Então são reforços interessantes, e aí chega o Palhinha para dar um pouco de equilíbrio para o meio-campo, que não só não tem esse jogador, como ainda estava jogando, né, num estilo hiperofensivo com o Postecoglou. Eu gosto muito do trabalho do Thomas Frank, eu acho que ele foi um dos treinadores com trabalhos mais sólidos assim nos últimos anos na Premier League, e os reforços até agora eu tô achando bem interessantes. Fazer o registro de que o Son vai jogar no Los Angeles FC sem o Giroud, que jogava lá e agora atua pelo Lille. Estreou, inclusive. Mas com o Loris, que é um velho amigo, né? É amigo mesmo ou é ironia? Eles jogaram juntos. Bom, não sei se eles são amigos. Jogaram juntos no Tottenham. Durante muito tempo. Né? Imagino que o vestiário do Tottenham não fosse um lugar muito amistoso. Não, mas ele vai para uma cidade que se tornou muito boa para ingleses ou jogadores oriundos da liga inglesa, né? Porque teve o Loris, teve o Giroud, teve o Gareth Bale nesse mesmo LAFC, ganhando o título, inclusive, fazendo gol na final, né? Pelo LAFC, antes de se aposentar de maneira, digamos, imediata, assim, surpreendente. Carlos Vela também, né? Carlos Vela também. Só pra quem não tava prestando atenção, né? Bom... que foi meio de sopetão, mas ele, enfim, se aposentou lá. O Carlos Vela, que se aposentou lá também pelo LAFC, é um dos grandes jogadores da história do LAFC, né? Dessa franquia que é muito recente, mas foi o primeiro grande ídolo da história do LAFC, digamos. Então, vai tentar fazer um pouco de história lá, e acho que a gente até vai acabar falando em algum momento, vai ter o Thomas Miller também na MLS, né, que vai para o Canadá, vai para o Vancouver Whitecaps. Então vamos ver como vai ser. Luciano do Vale esse campeonato, né? E alguma coisa na cabeça do Luciano do Vale já sonhava com um campeonato desse, assim. Um abraço para você, Borboleta da Luz da Lua. Valeu, companheiro. Roosevelt Alexandre, um abraço para você. O Pedro Raul pergunta para mim o que eu achei do lateral Fagner provar do próprio veneno. O Fagner tomou uma entrada bem feia do William Potker e parece que teve uma fratura, né? Não sei exatamente em qual grau, mas vai ficar parado. Pedro, eu não acho que conversa de jogo tem que sair de campo. Isso eu acho que é código de jogador. O que falou, bateu boca ali dentro, não deve sair. Isso acho que pega mal, né? Acho que não é muito profissional, é coisa deles, não tem que vir para público. Mas uma vez que veio, dá para gente uma informação e um subsídio, né? O Fagner é visto por realmente parte da comunidade do futebol como um jogador violento. E pelo jeito não é só pela crônica, não é só por quem opina. Né? Aumenta a nossa percepção de que boa parte dos jogadores profissionais de futebol também acham que o Fagner passa do ponto. Mas prefiro que ninguém se machuque. Né? Prefiro que o jogo seja jogado de outra forma. E, de fato, foi uma entrada bem feia do William Potker, que está muito bem. Obrigado no CRB, que agora deu uma caída na tabela, mas ontem contra o Chapecoense perdia por 3-0 e mereceu até empatar. No fim do jogo perdeu o gás, mas ficou muito perto de fazer um 3-3. Assisti esse jogo para você ter ideia, viu, Matias? Fui embora do meu encontro com você e assisti Chapecoense e CRB. Sabe por que eu vi esse jogo? Por Maceió? Porque o Cruzeiro fez 2-0. Daí... Aí eu falei, o jogo fica 2-0, eu gosto de ver emoção. E aí quando a Chape fez 3-1, eu falei, vou pôr nesse jogo. Que quando o CRB fez 3-1, né? E foi um bom segundo tempo. Beijo pra você. Beijo pra você também, a mim. Muito bom te ver nesse final de semana, em dose dupla. Agradeço também a todo mundo que colou no Zé Torresmo, ali na Asa Norte, né? Diversos ouvintes do Xadrez Verbal, da Central 3, enfim, recebemos muito carinho nesse final de semana que eu e o Felipe estivemos no Distrito Federal. É isso, a gente volta sexta-feira com mais uma edição do Meio Campo.
Um beijo para você, Bruno Bonsante. Um beijo. Eu dei um Google em FIFA em sindicato para saber o que o nosso amigo estava falando. E é a treta antiga, né? O que é? A FIFA quer mais jogo ou o sindicato quer menos jogo? Então, tipo, é um diretor da FIFA que criticou o sindicato por criticar a FIFA. E, assim, nesse caso, o sindicato tem razão, né? Então, como a gente já falou várias vezes durante o Mundial, a galera fica aumentando o campeonato sem abrir mão de nada, sem abrir mão de nenhuma data, e uma hora isso vai quebrar todos os jogadores. Obrigado, boa noite, até sexta-feira. Fazer um 13º mês está fora de cogitação, correto? Isso não está nos planos, porque Deus, quando fez o mundo, ele só tinha o botão done, o botão pronto. Ele não tem o botão edit, né? Então o mundo é isso aí. Tá feito, não dá para fazer um 10º, embora, né, a gente tenha colocado mais meses, não sei se você sabe disso, Bruno Bonsante. Outubro era o mês 8, novembro era o mês 9, dezembro era o mês 10. Aí colocaram julho e junho para satisfazer o ego de homens, né? Claro, o julho queria um mês para ele, aí passou a ter julho. Essas coisas da vida. Felipe Lobo, beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Só para complementar a informação do Bonsa, tem a ver com o caso do Lassana Diarra e aquele rompimento de contrato foi considerado fora das regras europeias e, portanto, muitos jogadores vão considerar aí, estão considerando fazer um processo multimilionário aí contra a FIFA, né? A FIFA foi condenada, no caso do Lassana Diarra, a pagar 10 milhões e 500 mil euros pro jogador, né? Porque ele teria rompido o contrato sem justificativa, né? E, enfim, isso criou uma brecha para que outros jogadores possam fazer o mesmo. Era uma discussão que a gente já chegou até aqui num dos programas. Mas por enquanto isso aí é só... A gente não sabe qual vai ser a consequência também. Mas, enfim, vamos ver como vai ser. Como vocês disseram em relação a calendário e tudo mais, ninguém quer abrir mão de nada, né? Então, que é a discussão que a gente trouxe também. Vamos abrir mão de datas e criar também um teto salarial? Aí o sindicato de jogadores também não vai querer. Ninguém quer abrir mão de nada. Alguém vai ter que ceder. E normalmente, para ter acordo, os dois têm que ceder, né? Não adianta um só ceder. A não ser que um dos lados seja um presidente de uma nação muito poderosa tentando torcer o braço dos outros. E mesmo assim, quando os outros são um país muito grande que vende muito café, não dá para torcer o braço à força também. Então é isso. Um grande abraço para vocês e até a próxima. Leandro Stein, meu xará, meu irmão, parece que mais uma vez o São José montou um time melhor para a Copa Paulista do que para a A2. Se der em título, não reclamo. Beijo para você, tchau, tchau. Beijo, torço para ir para a Série D com mata-matas que acho que são os mais divertidos nacionais hoje em dia, porque são mais divertidos do que o mais do mesmo na Copa do Brasil. E só um destaquezinho rápido, 3 confrontos me chamam muita atenção por times de tradição, né? Tanto estadual quanto na histórico do Campeonato Brasileiro em si. Tunaluz e Maranhão, Santa Cruz e Sergipe e Portuguesa contra Misto. Curiosamente, os 3 times de pior campanha ganharam, né? Nesses jogos de ida, jogando em casa, Maranhão 4-1 na Tuna, Misto 1-0 na Portuguesa e Sergipe 2-1 em Santa Cruz. Então, assim, Maranhão já mais encaminhado, mas vão ser confrontos bastante interessantes para a gente acompanhar na volta desses 16avos de final da Série D. Valeu, gente, até sexta-feira. Um aplauso ao árbitro que deu amarelo para o Hulk depois do apito final. Hulk, para de falar um pouco, cara. Para um pouco. Só um pouquinho. Tem que tomar amarelo mesmo. É muito chato. E sexta-feira tem mais episódio do Meio Campo. Obrigado pelo acolhimento de você, amiga que nos ouve. Vocês, meus irmãos aqui de podcast, Lobo, Stein, Matias e Bonsa, não preciso nem dizer mais nada. E você que está em casa, eu faço a Alcione, vocês fazem os backing vocals. Mas tem que me prender. Tchau, tchau.